Olá, sejam bem-vindos a mais esse podcast do nosso Está em Mim. Hoje o tema do nosso discurso, hoje é a nossa terceira aula, é nossa busca da felicidade. Esse é o tema do nosso curso. Eu sou o irmão Alexandre Teles, coordenador do Seminário Institutos. Então hoje nós temos convidados especiais mais uma vez aqui no nosso curso. Só sempre lembrando aqui no início, não esqueça aí de marcar sua participação no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Joia? Então, esse é um curso muito especial, sempre baseado na publicação dos jovens, semanal dos jovens adultos da igreja. E nós temos convidado aqui líderes das estacas aqui da nossa região para participar conosco e as suas esposas. E hoje tenho o prazer aqui de estar com o casal, né? Presidente Lélio Pugina, sua esposa, irmã Clarisa. Então, sejam muito bem-vindos aí. É um prazer tê-los aqui. E que gostaria de apresentá-los um pouquinho aí para o pessoal. E vocês estão me ouvindo bem aí, né? Perfeitamente. Ah, então tá jóia. Muito bem. O presidente quer se apresentar? Deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui. O presidente, presidente Pugina, ele é empresário, né? Afinador de pianos. Agora, vamos dedilhado aí. Deu muito tempo com isso, né? Quantos anos, presidente, está trabalhando com isso? Há 45 anos. 45 anos. Ó. E hoje nós vamos falar um pouco de sintonia, né? Então vai ter um pouco a ver com a música. Sim, sim. O presidente é formado em letras pelo Instituto Metodista de Educação do Rio Grande do Sul e bacharel em Direito formado pela Faculdade de Direito de Contagem. Olha aí. Bom, ele falou que serviu em vários chamados, já serviu como bispo 2 vezes, conselheiro de estaca, presidente de estaca, é o chamado atual, né, presidente? Isso. Além de outros chamados aí na aula na estaca. A irmã Clarice também já serviu em vários chamados. A irmã Clarice estudou História no Instituto Metodista de Educação também. É escritora, trabalha como artesã, serviu em diversos chamados da igreja, professora, presidente das moças, Sociedade de Socorro. A joia. O que mais aí? O que faltou falar de vocês? Querem falar mais um pouquinho? Fala de vocês, da sua família. Então, nós temos 7 filhos e 10 netos, né, por enquanto. Tem mais um a caminho aí, chegando. Estamos juntos desde 1979. 86, até me enganei. É muito tempo. Ué. Como é que começou essa história aí? Como é que começou essa sintonia entre vocês dois, né? A Clarisa... Começou na igreja, né, irmão? Eu conheci o Evangelho através de uma amiga, estudamos juntos, e aí ela conheceu o Evangelho, e depois dela ser membro por um ano, ela me convidou para conhecer o Evangelho, aí eu comecei a ouvir as palestras, fui na igreja, conheci os jovens da igreja, e entre esses jovens, né, o Lélio. E aí eu me batizei, né, eu tive um testemunho, me batizei, e aí depois a gente começou a namorar, né, começamos a namorar, e desde lá, então, estamos juntos. Inclusive, eu confirmei ela na igreja. Fui professor do seminário dela. Foi. Não estamos te ouvindo, Teles. O presidente era membro antes da irmã Clarisa. Sim. Perfeito. Quando eu me batizei, ele já era quase 10 anos, né? Membro da igreja. Ele se batizou na infância, né? E eu me batizei na adolescência, eu me batizei com 16 anos.
Aí, quando nós nos conhecemos, ele tinha 18, eu tinha 16. É uma E bem. aí passamos todas essas fases juntos, né? Fomos no seminário, fomos no instituto juntos, né? Uai. Frequentamos, né, aula na época era o PAS, É diferente. muito bom, né? Sempre foi maravilhoso. Aulas do instituto, nós frequentávamos sempre, participávamos de atividades juntos. E aí, depois ele foi para a missão, né? Aí, quando retornou, nos casamos, né? Legal. Mas vocês começaram a namorar logo assim, jovens ou não? Só Sim, depois Sim. sim, foi de cara assim. começamos a namorar. Ah, Nós começamos jovens, né? Na época era mais comum, né? aham. As e moças, a partir dos 16, 17 anos, geralmente tinham um namorado, uma namorada. Muitos amigos daquela época viveram essa mesma experiência, né? Hoje em dia, é claro, é diferente. Os jovens é outra geração e muitas vezes não namoram tão cedo, né? Mas a gente já geralmente namorava já pensando em casar. Já. Que bacana. Bacana demais. Mas é muito bom, né? Passar a juventude dentro da igreja, né? Essa experiência. Eu também Muito. pude batizar com 14 anos e foi maravilhoso, né? Ter participado aí nos jovens. Muito bom. É maravilhoso. A juventude dentro do Evangelho, para mim, não tem coisa mais abençoada. Eu me considero uma pessoa muito abençoada por ter vivido a minha juventude dentro da igreja e ter meus amigos até hoje, né, dentro do Evangelho, são os amigos aos quais, né, a gente nunca esquece e é uma amizade eterna realmente, né? Mesmo estando longe da maioria deles, a gente ainda é amigo, se comunica, né? E compartilhamos muitas experiências ainda dentro do Evangelho. Legal. Como é que começou essa questão com a música aí, presidente? O meu pai já era afinador, né? A família toda de músico. Ah, E aí eu segui, né? Tive a benção de seguir a profissão do meu pai, né? que bom. Né? Então já existiu Pianos por Gina, sempre foi. Sempre foi. Sempre teve esse nome já. Meu avô e minha avó vieram da Itália para o Brasil. Eles, na época, receberam uma terra específica aí do governo. Mas o meu avô já trabalhava com isso, né? Então, em seguida, ele viu que não tinham afinadores aqui lá no Rio Grande do Sul e ele começou a trabalhar com isso. Meu pai também, agora eu e o Bino, agora meu filho e o Lucas também trabalham com isso. Continuava passando de geração em geração aí, ó. Isso. Que bacana. Não, fantástico. Muito bom. E a irmã gosta de escrever? Gosto. Gosto muito, gosto muito. Legal. Gosto de ler e gosto de escrever também. Então isso aí, esses hobbies aí tem um pouco a ver com hobby não, o presente era o trabalho, né? Mas é um hobby também, adora, né, música até hoje, né? Então, Sim. e tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que é minha sintonia espiritual, né? Então, nossa aula de hoje é baseada no artigo que trata disso, é da Shauna Jones Norton. E o nome do artigo é da publicação semanal para jovens adultos de setembro de 2005, ou 2025, setembro do ano passado. Você precisa de uma sintonia espiritual melhor. Experimente promover a quietude em sua vida. Então, ela fala da sua própria experiência, né? Ela se diz uma pessoa bem dinâmica, faz um monte de coisa e tal. E ela se deparou com a escritura, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí isso levou ela a série de reflexões, né? Como é que eu vou me aquietar nesse mundo, né? Com tantas coisas para fazer, tanta distração, né? Tanta coisa que a gente tem que estar correndo sempre, né? E o mundo está cada vez mais acelerado, né? Não é mesmo, meus amigos? Então, ela se deparou com essa escritura, depois ela leu um discurso do Elder Ballard, nós vamos comentar aí também,
sobre isso, sobre aquietai-vos, né? Em cima dessa escritura, né? Foi um devocional que o Debalhad fez para os jovens adultos e ela se deparou com essas questões, né? Eu queria começar com aqui, ó. De novo, é da publicação semanal de setembro de 2025, né? Para os jovens adultos. Eu queria começar com essas perguntas que ela faz aqui no início e aí a gente... Cadê? Pulei aqui. Essa daqui, ó. E ela faz para nós, né, para o leitor, né, aquele que tá lendo e para si mesmo, né? Você já se sentiu como se estivesse orando, mas não estava obtendo resposta? Você pede respostas, consolo, orientação, mas parece que o Senhor está em silêncio. Já se depararam com situações assim na vida de vocês? Sim, Muitas vezes, né, a gente não sente, né, de forma perfeita que o Senhor está nos ouvindo, né? Mas Ele sempre está nos ouvindo, é a gente que não sente, Não está na não sintonia está certa, né? não tá na sintonia certa, exatamente. Nossa época tinha um rádio ali, né? A gente dá essa, esse mexidinha, né? exemplo, O exemplo ali. botão de sintonia ali. Para você sintonizar, ficar meio fora da frequência e tal, né? Hoje é tudo digital, né? Você vai clicando lá para até sintonizar a rádio também, mas tem que acertar lá o dial certo, né? E aí, como vocês se deparam com essa situação? Quando vocês pensam, né, em sintonia espiritual, o que vem à mente de vocês? O que te ajuda com isso, a ter essa sintonia na vida de vocês? Que conselhos aí vocês podem dar aí para os jovens adultos? Então, eu gostaria de dizer que o Senhor, ele sempre nos ouve, né? Ele sempre está escutando o que a gente fala para Ele, né? O que a gente pensa, o que a gente sente. Ele nos ama perfeitamente, né? Realmente esse tema é muito importante, muito profundo, né? Parece simples, mas não é. Porque é quando a gente pode reforçar o nosso relacionamento com Deus. É uma coisa que acontece mais do que, vamos dizer assim, é falado, né? Mas muitas vezes a gente sente realmente que a resposta não é captada, né, por nós. Claro que o Senhor, ele sempre nos ouve, né? Eu tenho fé e sei, né, que o Senhor, ele ouve as nossas orações. Agora, como a irmã comenta também ali no que ela escreveu, né, no texto, muitas vezes nós não estamos prontos, talvez, para aquela resposta, né? E muitas vezes faz parte da resposta também esperar, né? A gente não gosta. A gente gostaria de perguntar e já receber a resposta. Mas muitas vezes não funciona assim. O Senhor, ele realmente talvez, não sei se é a palavra correta, ele nos prova na nossa fé. Se nós vamos continuar orando, se nós vamos buscar essa sintonia para que ele possa, então, enviar a resposta, né? Já me aconteceu muitas vezes de querer uma resposta ansiosamente do Senhor, mas ele não me respondeu prontamente. Então, aconteceu até de uma forma que quando você não está esperando, né? Depois de orar muito, de suplicar mesmo, né? Uma resposta e deixar, né? No tempo do Senhor, em algum momento o Senhor mandou aquela resposta para mim, né? Há pouco tempo atrás, eu estava orando insistentemente sobre um problema pessoal. Uma coisa que me afligia. E eu sabia que o Senhor estava ouvindo a minha oração, mas realmente ele não estava respondendo. E eu deixei, né? Eu até mesmo disse na minha oração, eu disse, olha, eu vou entregar nas suas mãos, né? Quando o Senhor quiser,
vai me dar a resposta, né? Passou-se alguns dias, né? Ao adormecer, assim, eu fiz a minha oração, né? Antes de dormir. Fiquei pensando até em outras coisas, não exatamente naquilo, e eu senti nitidamente a resposta do Senhor às minhas orações anteriores. Ele me respondeu e aquilo que ele me respondeu foi o que aconteceu depois de alguns dias, né? Então ele me respondeu, mas no tempo dele. Mas isso realmente muitas vezes nós, né, seres imperfeitos e humanos falhos, né, não temos paciência para esperar a resposta do Senhor no tempo que Ele acha correto nos dar. Mas Ele sempre ouve. Isso não há dúvidas. Agora, muitas vezes Ele vai responder prontamente e outras vezes não. Ele vai responder no tempo dele, mas ele sempre responde. Agora, aquietar, como a irmã salientou no texto, é muito importante. A gente tem que aquietar a nossa mente, né? E o nosso coração também. Como o irmão falou, a gente vive uma época muito diferente daquela na qual a gente foi criado, vamos dizer assim, né? A gente viveu nossas primeiras experiências. Hoje em dia está muito diferente. Como o irmão falou, a sociedade, o tempo, os meios de comunicação, o excesso de mídia, tudo é muito rápido. É um avalanche de informações. Então, muitas vezes isso nos gera uma certa ansiedade, com a qual, vamos falando por mim, né? Já tenho uma certa idade, a gente não estava acostumado, né? E os jovens que nasceram já nessa época digital, eles estão vivendo isso aí diariamente, né? Eles estão sob essa onda de muita informação, de tudo acelerado, tudo para ontem. Então, realmente gera uma ansiedade neles e gera uma sensação de imediatismo. E muitas vezes eles não conseguem ter essa quietude, que já é difícil para nós, né? Mas eu acredito que para eles seja bem mais, É por mais eles difícil. terem nascido já nessa época, a maioria, né, dos jovens de hoje, de 25 anos, né, talvez para trás, né, eles já nasceram nessa época em que tudo é muito acelerado, em que tudo está literalmente na palma da mão, né? Nós tivemos uma experiência um pouco diferente. O nosso tempo de informação era diferente, a nossa maneira de processar a informação era diferente. Nós corremos, vamos dizer assim, para nos adaptar, né? Eles precisam resfriar-se um pouquinho para poder A ter adaptação essa. deles ao contrário, né? Dar uma Isso, desacelerada, exatamente. buscar o Isso, silêncio, a quietude, né? para eles buscarem esse silêncio mental e sentimental, né? E que se torna espiritual, para poder ouvir o Espírito, né? A resposta do Senhor. Até mesmo sentir que ele não vai responder agora, mas que ele vai responder, né? Então, é diferente para eles, vamos dizer assim, é diferente para nós, é um desafio para ambos, né? Mas de formas diferentes. O Aldeballad, ele fala até sobre isso, né? Ele vai comparando o passado, o presente, né? E como vai. Isso, Começa desde Adão e Eva, né? Adão e Eva estavam mais tranquilos, estavam no jardim do Éden, até que a quietude isso. passou um pouquinho ali, né, com o inimigo, né? Tudo mais, mas com o tempo, né, o mundo foi se tornando cada vez mais barulhento, né? Cada vez mais. Hoje é uma disputa muito grande pela atenção, né? Pela nossa atenção às mídias, né? Isso. Alguém sempre está É, querendo te vender algo e a coisa que ele quer mais comprar é a sua atenção, né? Ter a sua é. atenção, buscar o seu tempo, né? E aí, se a gente não começar a buscar esses momentos de quietude, né? A gente não consegue fazer essa sintonia com o Espírito, né? De ouvir o Senhor, né?
Obrigado aí compartilhar experiências aí. Obrigada. Ela tem, não sei se você vai citar, ela cita uma frase do Elder Bala. Eu vou colocar aqui, presidente. Você pode ler para nós. Espera aí. Beleza. Eu acho que é essa aqui que você está se referindo. Exatamente. Então, posso ler? Pode ler. Você separa algum tempo para ficar em silêncio? Pergunto-me se os que viveram no passado tinham mais oportunidades do que temos hoje de ver, sentir e vivenciar a presença do Espírito em sua vida. Aparentemente, à medida que nosso mundo se torna mais brilhante, mais barulhento e mais atarefado, temos mais dificuldades em sentir o Espírito em nossa vida. Se sua vida carece de momentos serenos, vocês começariam a buscá-los hoje mesmo? Então, ela até assusta, né? Com a frase. Ela diz, espera aí, como assim, né? Ela fala, como assim? Ficar em silêncio, né? Exato. Como Às assim? vezes a gente está procurando o ruído, né? A gente está procurando outras coisas. Então, se a gente está focando em outras coisas, a gente vai encontrar outras coisas. Agora, se nós focarmos em ouvir a voz do Espírito e a voz do Senhor, é mais tranquilo, né? Que nós vamos conseguir fazê-lo de forma mais contundente, né? É exatamente o Aldebalo compara aí o passado, né, e hoje, né? Ele fala que o mundo está se tornando cada vez mais barulhento, mais brilhante, mais atarefado, né? Parece que quanto mais ocupações você tem, você sente que vai ter mais e você se sente mais importante porque você tem muita coisa para fazer, né? E vai só a gente tem que ter aquele momento, né, de aquietai-vos, né? Ouvir esse conselho do Senhor lá das Escrituras, né? Ouvir essa voz do Senhor, aquietai-vos, né? E saber que eu sou Deus, né? Então ele faz essa pergunta aí: sua vida carece de momentos serenos? Vocês começariam a buscá-lo hoje mesmo? Então faça essa pergunta aí. Se sua vida carece desses momentos, coloque aí nos comentários depois, né? O quanto sua vida carece de momentos assim, de quietude, né? De buscar, né? O silêncio, de buscar estar mais próximo do Senhor através disso, né? Vocês costumam fazer, vocês têm alguma experiência assim? Costumam fazer isso? Tem algum momento falar, ó, basta, deixa ali deixa o celular para lá, deixa a televisão, desliga o computador. Consegue fazer isso? Já fizeram isso? Tem vários momentos que eu já recebi revelação de forma específica, né? Como a Clarisa, ela estava buscando algumas coisas, né? E o Senhor, no tempo dele, revelou para ela, né? Muitas vezes eu oro a respeito de um assunto específico. Vou ser bem simples. Como melhorar o meu relacionamento com a minha esposa? Como fazê-la mais feliz? Ou algo do gênero, né? Sim. E muitas vezes eu vou fazer uma caminhada sozinho, né? E aí, enquanto eu estou ali caminhando, no meio da natureza, né? Eu fico pensando nisso. E aí eu sinto que vem alguns insights, né? O Espírito, ele me indica algumas coisas que eu devo fazer. E eu sinto que aquilo não vem de mim nem da minha inteligência. Aquilo vem de uma inteligência superior, né? É algo simples, mas que vai fazer uma grande diferença, né? Por exemplo, às vezes a gente está tão atarefado, né, e tão atribulado, trabalhando, estudando, né, servindo na igreja, lendo as escrituras, né, e fazendo as coisas boas que são certas, né, mas não dá tempo para a esposa. Então, às vezes, o que acontece quando a gente está fazendo essa caminhada,
o Espírito vai dizer assim, por exemplo, você tem dedicado tempo de qualidade para sua esposa? Aí aquela frase vai te impactar, né? Aparentemente você está fazendo tudo certo, mas às vezes ela está se sentindo sozinha, está precisando que você se aproxime dela, ou algo do gênero, né? Eu gosto muito de contemplar a natureza. Eu gosto muito. Eu Vocês gostam gosto. do campo, né? Gosto. Eu gosto do campo, eu gosto da sensação realmente de estar próxima a Deus através da natureza. Me faz muito bem. E eu gosto de observar as obras de Deus. Eu gosto. Isso é uma coisa que eu tenho em mim desde criança. Eu gosto, por exemplo, dos animais, eu gosto das árvores, das plantas, e eles me remetem ao poder de Deus, à grandiosidade dele. Então, eu gosto de estar num lugar e olhar para fora de mim, assim, né? Olhar para o que está em torno. E essas coisas me fazem muito bem, me aliviam a pressão mental ou uma certa preocupação que a gente tenha, né? Que todos nós temos, ou até mesmo uma ansiedade, né? Então, eu gosto muito de pensar nas escrituras e olhando para as obras de Deus, né? Nós estamos esse ano estudando o Velho Testamento, né? Que eu gosto muito, e gosto das escrituras todas, eu gosto muito do Velho Testamento, acho que ele nos ensina muito, né? E é algo assim de ver as experiências da criação, ver as obras do Senhor, o carinho que ele colocou naquilo que ele fez para nós, seus filhos, né? Isso me traz muita paz e deixa a minha mente assim muito aberta para o influxo do Espírito, né? Então, no nosso dia a dia, mesmo que a gente esteja fazendo nossas tarefas diárias, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente se aperceber das coisas de Deus na nossa volta, né? Seja a nossa família, né? Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, né? São filhos de Deus, né? Então eles estão ali, são parte do Senhor também, né? Assim como nós. E as obras que o Senhor colocou no mundo para nos trazer felicidade. Lá mesmo nas Escrituras fala, né? Que a natureza, os animais, tudo está no mundo para nos trazer alegria, né? O Senhor fez para os seus filhos serem felizes, né? E muitas vezes a gente deixa isso passar. Muitas vezes a gente está tão atribulado, tão chateado, tão ansioso, tão angustiado, que a gente não percebe dessas coisas tão lindas que o Senhor colocou na nossa vida. Então, caminhar também me faz muito bem, sentar e olhar um pouco para fora, né? Para fora da janela, olhar mesmo com olhos, né, bondosos para aquilo que o Senhor fez para nós, né? E para mim gera um bem imenso, me acalma muito, limpa minha mente, né? E me aproxima do Senhor. Isso é algo que eu costumo fazer, né? Muitas vezes no meu dia a dia. Estou lá trabalhando, fazendo minhas tarefas, né? Caseiras, como o Gauchada fala, né? Fazendo as coisas da casa, mas eu dou uma chegadinha ali no pátio, dou uma olhadinha, né? Respiro um arzinho, olho pro meu companheirinho aqui de casa, meu cachorrinho, meu gato. Eles me trazem esse carinho, né? Olho para as plantas, elas me trazem também. Então, eu acho que tudo que testifica de Deus, né, das obras de Deus, nos aproximam dele. Faz com que a gente tenha esse momento de sair da correria, sair do estresse, sair do acúmulo de pensamentos, deixar a mente realmente limpa para os influxos do espírito, né? Muitas vezes eu senti realmente o espírito simplesmente só me desconectando do que me atormenta, vamos dizer assim, de informações e buscando a paz nas coisas de Deus. Excelente. Mas para os jovens, assim, vocês acham que é possível? Ele pode falar assim, o povo vai estar falando, já estou aposentado, já está tranquilo, a vida está ganha. Não,
Quisera eu estar aposentada com a vida ganha. Não, Não é assim, né, irmão? não é assim, não. Eu acho que irmão, isso aí cada um vai achar o seu ponto, Precisa achar esse né? tempo. Exatamente. Precisa achar o seu ponto. Por exemplo, eu sei que a vida é agitada, né? A gente sabe da realidade como é. É pegar ônibus, descer de ônibus, é ir da faculdade para o trabalho, do trabalho para casa, e aquela coisa é uma correria. Tem os Mas chamados mesmo da igreja, aí tem chamados na igreja, exatamente domingo, às vezes muitas reuniões, né? aí o Porque tem um presidente da cargo. estaca pegando meu pé para eu ir para missão. E aí? Exatamente. Como é que Não, é? a vida não é fácil realmente, mas o que eu quis dizer é que você pode encontrar esses momentos, mesmo no seu dia a dia. Aí cada Exatamente. um vai encontrar aquilo que lhe agrada, né? A mim me agrada olhar para as coisas da natureza, elas me fazem bem. Para outras pessoas, às vezes vai ser conversar com um amigo, às vezes vai ser abrir um livro, né? Enquanto está ali no ônibus e ler. Pode ser um livro de Mormon, pode ser um bom livro, né? Que deixa a mente dele aliviada. Pode ser ir numa atividade também, por que não? Né? Ir no instituto, por que não? Ter um fim de semana assim especial. Minha semana foi carregada esse fim de semana. No sábado eu vou ficar muito feliz porque eu vou numa aula do instituto. Isso faz muito bem. Fazer a sua ministração, receber o seu ministrador, a sua ministradora, também faz muito bem. Cada pessoa vai encontrar o seu ponto. Aquele que eu quis dizer assim, é o ponto de fuga, né? Para relaxar, para abrir a sua mente para os influxos do espírito, para sair do estresse da semana, do dia a dia. Eu É acho que isso mesmo. algumas coisas boas que os jovens podem fazer, por exemplo, escutar boa música, Isso. reservar um tempo para que eles fiquem num local tranquilo, né? Escutem boas músicas, né? Escutar os hinos da igreja. Tem tantas músicas bacanas agora da igreja, né? Que elas trazem o espírito. Edificam, Elas né? edificam, né? Outra coisa importante que os jovens podem fazer, Está entre bons amigos. está entre bons amigos, que foi o profeta que deu esse, é uma maneira de estar com alguém, né? Você sai com um bom amigo, bate um papo. Outra coisa que pode ser feito que é bem simples, muito simples, sai, né, para um lugar calmo, faz a tua oração, para depois da oração, né? Não termina a oração e já sai para trabalhar correndo, né? Pensa a respeito, reflete, procura ouvir, né? Conforme você vai procurando, você vai conseguindo melhorar a qualidade da sua oração. Ela até cita depois, lá mais adiante, acho que você vai colocar, né? Uhum. A começar aos pouquinhos, né? Às vezes a gente pensa que mudar é fácil, não, a gente pode... Pode ir Não citando é aí, fácil. pode ir citando aí. Que vocês Ela lembrarem cita aí, ali, porque não tem uma ela ordem, não. cita, Fica à vontade. ela cita, comece pequeno, Isso. encontre um lugar tranquilo, né, que você pode parar, para ali, para só alguns minutos no começo, né, para ali só alguns minutinhos, ou escolhe uma escritura favorita, né, por exemplo, uma escritura que você gosta muito, repete ela em sua mente, né, repete aquela escritura, Um hino também. dá aquela respirada, um hino, canta um hino, pode ser a mesma coisa, toque uma música suave, foi alguma das coisas que ela citou aqui. E, às vezes, ela disse assim, passe o tempo desconectado do mundo. Larga um pouco o celular. É isso aí que eu falei. Larga um pouco o celular, larga um pouco as telas, larga um pouco o computador, larga um pouco os jogos. Isso. Uma coisa que a Clarisa falou, né? Muito Olha bom. as belas criações de Deus, né? Olha as estrelas à noite, né? Ela citou também isso aqui, né? Senão, às vezes, a gente fica... Especialista falando Às sobre vezes... isso, né? Ter essa higiene mental, largar as telas antes, ali, a gente precisa dormir, tem feito muitos estudos sobre isso, né? Sobre o sono, né? Largar Não ir pelo para a menos, cama com o celular na mão, né? então aquilo mantém seu metabolismo ativo, né? Muitos falam que
É a dopamina ruim, né? Você faz um monte de coisa, Isso. joga e tudo, aí te dá aquele prazer ali, mas momentâneo, né? E depois vai, você tem que de novo fazer, acelerar, né? Então a gente tem que ter esse É. cuidado mesmo. Procurar ouvir o espírito, principalmente aprender, né? Como o espírito fala com você, né? Vocês têm algum comentário sobre isso? Como é que vocês aprenderam isso? Como é que vocês ou o que que vocês têm Então, aprendido sobre aumentar a sintonia e aprender como é que o espírito fala com vocês? eu tenho muitas experiências nesse sentido, né? Às vezes o Senhor te diz algo, uma frase, né? Ele diz assim, é isso, né? Você tem que reservar tempo de qualidade para sua esposa, né? Você tem que orar mais. Ele te dá uma frase específica. Às vezes ele apoia uma decisão que você está tomando, né? Você ora a respeito de um fato, pergunta ao Senhor sobre aquilo e ele diz no teu coração, é isso mesmo, né? Aí vem aquele espírito de certeza, né? Que aquele é o caminho que você deve trilhar, né? Então, realmente, essas coisas acontecem dioturnamente se nós buscarmos, né? Tem coisas simples, né? Para, ouve, né? Então, essas coisas são importantes para nós, né? Eu acho que Excelente. é isso mesmo, né? Por exemplo, a experiência do Lélio é semelhante à minha e diferente por um lado, né? Por exemplo, o Lélio, ele está sempre em atividades, ou quase sempre em atividades ligadas ao serviço dentro da igreja, né? E isso traz também uma companhia do espírito muito grande, vamos dizer assim, né? Porque é o chamado dele, né? É o manto. Eu, por exemplo, nem sempre eu estou exercendo um chamado dentro da igreja, né? O meu chamado é mais, tem sido, né, por mais tempo na minha vida, dentro do meu lar. Então, muitas vezes eu recebi uma inspiração, os irmãos podem até achar graça, lavando louça, né? Eu tô lá lavando louça, pensando em alguma coisa que eu preciso resolver com o filho. Muitas vezes aconteceu do Senhor, através do Espírito, me dizer, ó, faz isso. E eu ia fazer e deu certo. Então, o Senhor me orientou, mesmo eu estando fazendo ali o meu trabalho diário, repetitivo, né? Que uma dona de casa faz todo dia. E muitas vezes o que falar para um filho, a maneira de corrigir, né? Muitas vezes o Senhor sussurrar, eu estou lá fazendo as minhas tarefas, o Senhor sussurrar no meu ouvido, né? Através do Espírito Santo, olha, quem sabe tu dá uma olhadinha em tal coisa, assim, assim, né? E a gente ficar pensando, será que isso é coisa da minha cabeça ou não? Né? Será que foi mesmo o Espírito? E eu penso assim, não, eu nunca me passou isso pela cabeça, né? Eu vou lá, porque é o Espírito mesmo. Então, muitas vezes aconteceu de eu poder falar com meus filhos, corrigi-los em alguma coisa, ajudá-los em algum momento, que o Senhor me inspirou assim, no dia a dia, né? Num momento bem comum da minha vida, né? E então eu sei que o Senhor, como a gente falou no início, ele sempre nos ouve, sempre. A gente algumas vezes não consegue ouvi-lo tão bem como gostaria, né? Mas é um exercício também da parte da gente permitir ouvir o Senhor, né? Se permitir ouvir. Não ficar na dúvida. Será que foi eu? Será que foi o Senhor? Será que foi o Espírito? Não, vai lá e faça aquilo que você sentiu, né? Porque a maioria das vezes é o Espírito, sim, que ele está sussurrando, ele é muito delicado, ele não fica insistindo muitas vezes, né? Ele fala uma, duas vezes, ele não vai ficar insistindo com você, mas ele vai te dar aquele toque. Então, contar rapidinho uma experiência que me aconteceu quando o Lucas era bem pequenininho.
nós morávamos numa casa de fundos. Lá no Rio Grande do Sul a gente fala assim, uma casa, quando é no fundo do terreno, a gente fala casa de fundos, Aqui é né? barracão. Aqui o pessoal fala barracão, né? E tinha um corredor e o portão principal do terreno, mas bem lá na frente. E eu estava fazendo as minhas tarefas, né? Eu tinha o Lucas pequenininho, a Carol um pouquinho maior que ele, mas os dois já andavam e tal. E de repente eu olhei assim, cadê o Lucas? Né? Aí eu continuei lavando, e eu estava lavando roupa. Então, muitas coisas, né? Irmãos, irmãs sabem que uma casa com filhos pequenos, a gente sempre tem muitas tarefas. E eu estava ali lavando as roupas e de repente eu senti aquilo assim, vai correndo no portão. Aí eu continuei lavando roupa, aí eu senti de novo aquilo forte, vai agora. Aí eu saí correndo, olhei, a Caroline estava no mesmo lugar, mas o Lucas não estava. Aí eu olhei diretamente para o portão e o portão estava aberto. E aquilo me deu um desespero muito grande, porque dava direto para a rua. Eu disse, nossa. Eu saí correndo, correndo e olhei assim e pensei, nossa, esse menino correu para a próxima avenida, né? Em frente à minha casa, irmãos, tinha uma obra. E o rapaz que estava em cima na obra gritou para mim e disse assim: tem um menininho no terreno do lado, é o seu filho? Aí eu disse para ele: deve ser, muito obrigada. Eu saí correndo e entrei no terreno do lado, que era de um depósito. Então, ali naquele terreno tinha monturos de areia, monturos de pedrisco, essas coisas assim que o depósito vendia. Ele estava lá no monturo de areia fazendo bolinho de areia. Então, eu corri, né? Peguei ele, trouxe ele de volta para casa. Foi um susto danado, muito grande mesmo, porque ele poderia sair dali e ir para a avenida, ele poderia, uma pessoa maldosa passar e levar meu filho embora. Então, foi um susto muito grande. E o Espírito falou comigo claramente. Ele disse: vai agora. E eu fui. Então, muitas vezes o Espírito ele vai realmente falar coisas para você que você vai pensar assim: ah, é coisa da minha cabeça. Não é, né? Pondé, vá fazer. Se ele falou, vai lá fazer. Muitas vezes ele vai dizer uma coisa simples: vá ler as escrituras hoje, né? Ou ele É, diz, né, de manhã cedo: vá na igreja. Aí a é. gente vira para o lado e dorme, né? Mas é o Espírito. Ele vai dizer assim: levanta, vai na igreja, vai tomar o sacramento. E a gente fica, acho que é coisa da minha cabeça, não vou, né? Mas é o Espírito. Isso são respostas às nossas orações, Às vezes a né? gente São nem vai respostas saber às o que nossas. aconteceria, né? Como no seu caso, aí foi uma experiência bem específica, salvou ali na hora, né? Mas às vezes a gente vai ouvir, vai por essa rua, não vai por aquela, né? Isso, E a gente nunca vai saber o que teria acontecido se eu tivesse pela outra, é, né? Então a é gente verdade, já tive situações assim. verdade. Só um instante. Beleza. Muito bom. Excelente. Então é isso. Estamos chegando então aqui ao final do nosso podcast. Um prazer tê-los conosco aqui, participar aqui e ouvir seus conselhos, seu auxílio. Eu gostaria que vocês pudessem falar, só para a gente terminar, pegar umas palavras aqui do Elder Ballard. E, peraí, deixa ele fala assim, né? Que é um alerta aí para os jovens, né? Satanás quer que vocês parem de praticar os bons hábitos que aprenderam em casa, no seminário, no instituto, em sua missão. Depois ele continua. Opa, ok. Por que não apareceu? Apareceu aí agora. Apareceu. Tais como estudar as escrituras diariamente, orar diariamente, tomar o sacramento dignamente, todas as semanas e prestar serviço sincero e genuíno. São coisas que parecem rotineiras, né? De fazer sempre, né? E vai ocupando sua vida com outras coisas, né? Mas aí ele termina assim falando, ele também quer que fique de lado nas batalhas importantes e cruciais de nossos dias.
Então, jovens adultos, né, da igreja, né, se vocês puderem falar uma mensagem aí de encerramento aqui para eles, né, um conselho final, porque eles estão nessa batalha importante aí desses últimos dias. E o quão é importante eles terem essa sintonia com o Senhor, e o Senhor precisa deles. E que eles continuem fazendo essas coisas que, às vezes, né, não conseguiu um dia, mas no outro dia volta, vamos lá, vamos ler as É, escrituras, né? A isso gente mesmo. tropeçou bastante, né? Sim, E vai acontecer com todos, mas a gente precisa com todo continuar, mundo. né? Caminhar. Então, o que que vocês gostariam de dizer para eles não ficarem fora aí dessa, né? Não deixar que o inimigo coloque eles de lado aí nas batalhas importantes e cruciais desses últimos dias. Exatamente. Eu acho assim que a tecnologia é maravilhosa, né? Ela é parte do plano do Senhor também, porque através da tecnologia muitas coisas, né, dentro do Evangelho foram alcançadas, né? Como já mais genealogia, até mesmo pregação do Evangelho, né? Comunicação dentro até com os irmãos, né, e tal. É algo realmente que abençoa demais o conhecimento, né? E pode ter certeza, eu tenho certeza que isso é de Deus, né? Que isso vem das mãos dele para nós. Agora, como o Elber Ballard falou, a gente não pode ficar adormecido, amortecido nessas coisas. Esse está sendo o grande problema, né? A gente deve fazer uso da tecnologia, mas não permitir, como muitas pessoas já falaram, que ela faça uso de nós, né? Nós temos que ser os mestres da tecnologia, né? E não a tecnologia da nossa vida, né? Então, quando ela está nos ocupando tempo demais, né? E nos tirando o foco do Senhor, então não está nos fazendo bem. E a gente deve buscar corrigir, né? Como o irmão falou, todos nós somos falhos, todos nós erramos e o inimigo realmente ele deseja isso, nos tornar inertes, né? Parados, sem ação. Então a gente não deve permitir isso, né? Permitir que a tecnologia nos leve ao ponto de que nós não façamos mais nada, né? Que fiquemos ali envolvidos naquelas coisas das quais gostamos, né? Como o irmão falou, a dopamina barata, né? Mas que nos paralisa. Então, quando isso está acontecendo, é um sinal de alerta, que a gente deve realmente buscar corrigir, né? Corrigir isso na nossa vida, né? Como qualquer outra falha que a gente possa ter. A gente busca corrigir, o Salvador ele vai nos ajudar, ele vai nos abençoar, né? E nós reconhecermos isso já é metade do caminho. Quando a gente reconhece que está usando demais a tecnologia e fazendo que o nosso tempo seja perdido nisso aí, a gente deve buscar corrigir. Brevemente, só para complementar o que a Clarisa disse, Uhum. como a gente está falando de reservar um tempo para o Senhor, né? Eu penso que a gente, ao fazer isso, a gente vai ser extremamente beneficiado, né? A felicidade e a alegria, né, que o Senhor vai nos dar, ela não depende das circunstâncias da nossa vida, né? Ou do quanto dinheiro nós temos, ou das dívidas que nós temos, ou dos sofrimentos que nós estamos passando. Cada um está sofrendo, cada um está passando por alguma dificuldade específica, alguma dor, né? Uma dor emocional, uma dor física, mas tem a ver com o enfoque das nossas vidas, né? Se nós focarmos no Senhor, né? Lemos as Escrituras, jejuarmos e nos esforçarmos para ouvir a sua voz, ele vai nos guiar para os lugares mais férteis do deserto. Ele vai consolar nossa alma. Ele vai trazer a tão almejada paz ao nosso coração. Eu testifico disso, né? Muitas vezes eu me sentia assim, sozinho, sofrendo, porque eu estava olhando, né, para as circunstâncias, para os problemas, e me esqueci de olhar para a cura, que era Jesus Cristo. Eu testifico que se nós olharmos para Ele, nossa vida vai ser bem melhor, mais cheia de paz, mais cheia de amor, mais cheia de luz, né? E é isso que eu deixo para vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O excelente presidente Virginia, irmã Clarisa, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite de participar conosco nesse podcast. Então, aqueles que estão assistindo aí,
Não esqueçam agora, nesse final aí, acabou aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica lá e marca a sua participação e que possa ter auxiliado vocês. Foi maravilhoso ouvi-los, ouvir suas experiências nesse curso Nossa Busca da Felicidade, aqui no nosso podcast Está em Mim. E espero que realmente os jovens possam ouvir esses conselhos e serem auxiliados, né? Como o Senhor está aí, pronto para ajudá-los e fortalecê-los na sua vida. Busquem aí, pouco a pouco, melhorar sua sintonia espiritual, né? Passo a passo, encontrar a sua maneira de ouvir o Espírito, né? De se aproximar do Senhor. Porque não podemos sobreviver nessa vida, né? Sem a revelação do Espírito, sem o consolo do Espírito, né? Falou o presidente Nelson. Com certeza. Muito obrigado, e amigos aí, Falou. até Tchau, mais. gente. Até uma próxima. Obrigada, foi um prazer. Falou, prazer foi nosso. Tchau, tchau. Tchau.